O Gilberto Kassab está dizendo aí quem são os caras com os quais o Lula não deve se meter. Os caras com os quais o Lula não deve mexer de jeito nenhum. Por quê? Porque senão cai. Bicho, é real. Tem tudo a ver com esse tal enfrentamento. Tem quem gostasse ou quem quisesse mais enfrentamento, né? Enfim, tem tudo a ver com esse enfrentamento entre o Lula e o mercado, do qual vocês tanto ouvem falar aí na mídia hegemônica. No Rio de Janeiro, o presidente Lula voltou a fazer duras críticas à independência do Banco Central e à taxa de juros. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos, que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. Muito bem. Só a crítica à independência do Banco Central já levantou ali alguns alertas no tal do mercado e na mídia hegemônica também. Vamos combinar que o editorial não está muito interessado em questionar a autonomia do Banco Central, né? E aí, a gente tem novas informações a respeito disso lá na Mônica Bergamo. Então, o presidente do Banco Central, diz ela, pode ser exonerado por descumprir metas de inflação e tem competência questionada pelo governo Lula. Essas metas foram descumpridas em 21 e 22, só que a equipe do presidente sabe que custo de remover Campos Neto, é o nome do presidente do Banco Central, remover esse cara do cargo teria um custo muito alto, né? É o que está dizendo ali a Mônica Bergamo. Então é um assunto assim a ser considerado com muita cautela, né, pelo governo Lula. Na imprensa, quando você procura, você nota assim um amplo apoio, um respaldo assim ao Campos Neto no Banco Central. O pessoal não quer que mexa com ele não, cara. Olha a Folha de São Paulo, presidente do Banco Centrado, do Banco Centrado, antes fosse, daí a taxa de juros estava mais baixa. Presidente do Banco Central pode ser exonerado por descumprir meta, é a que a gente acabou de ver, né? A Fórum, que está mais aqui para o lado da esquerdalha, está dizendo ali que o Campos Neto é bolsonarista, então tem outro viés. Daí na Veja diz que há aqui que eu queria chegar, ó, olha lá, um ataque coordenado dos aliados do Lula ao presidente do Banco Central. Pô, se isso aqui for, se esse vídeo, né, for um ataque ao presidente do Banco Central, vou dizer que não estou fazendo parte da coordenação, não, tá? Não estou. Só tenho que ressaltar alguns detalhes aqui que ficam de fora da mídia hegemônica, porque a mídia hegemônica tem um viés e aqui a gente tem outro. É simples assim. A gente também tem viés. E eles também têm viés, né? Só que eu não pago de imparcial. Né? E o meu ponto principal aqui, ó, eu acho que a verdade que está ficando de fora é a lembrança, cara, de que a autonomia do Banco Central ela não é uma tradição institucional brasileira. Cacete, foi sancionada lá ó, em fevereiro do ano passado. Daí deu mandato fixo para o presidente e para os diretores, em formato intercalado, para um mandato de 4 anos, com direito a uma recondução. O presidente do Banco Central atual é o Roberto Campos Neto, foi indicado pelo Bolsonaro, fica no cargo aí até dezembro de 2024. Isso aí a gente lê na Agência Senado, tá? Reportagem do Pedro Pincer. Obrigado, Pedro, pelas informações. Bom, sobre o Banco Central, é isso, né? São esses os caras com os quais o Lula não deve mexer. Por quê? Porque senão cai. Aí quem é que faz esse alerta? É o Kassab, né? Esse alerta é em tom de ameaça? Porra, não vou eu interpretar por você, né? Ouve a entrevista dele pro UOL e aí você me diz. Só entender esse conteúdo, só para a gente explorar um pouco melhor essa fala, que eu acho super importante do Kassab. Quando o senhor fala do discurso de Lula, por exemplo, especificamente o senhor está falando quando ele questiona a autonomia do Banco Central? São essas últimas declarações dos últimos dias? Ontem mesmo ele falou sobre isso. Não, porque o questionamento da autonomia ele sempre fez ao longo da campanha. Portanto, ele está sendo coerente. Existe uma lei, não é? Eu, por exemplo, defendo a autonomia, defendo a independência do Banco Central. Então, eu acho que aí ele tem total legitimidade, ele é presidente da República e é algo que ele sempre defendeu. Mas, quando um presidente da República, Fabiola, se manifesta em relação à economia, quando um ministro da Fazenda se manifesta em relação à economia,
economia, conforme o teor da sua manifestação, é um gatilho para que a inflação possa recrudescer, para que os juros subam, o dólar suba. Então, ele tem que tomar muito cuidado, não é? E o Lula sempre foi muito cuidadoso em relação a esse aspecto. Vamos lembrar que dos seus mandatos anteriores, a economia sempre foi um ponto forte da sua gestão, ele sempre deu uma atenção muito especial. O que todos nós esperamos dessa gestão, que ele tenha o mesmo cuidado com a economia. A economia é o principal pilar de qualquer governo, em qualquer país, e não será diferente, portanto, no seu governo. O que nós vemos é a despreocupação dele em tranquilizar o país de que vai haver equilíbrio de contas, nas contas públicas. Porque caso aconteça desequilíbrio, isso que eu estou dizendo, é evidente que haverá uma fuga de investimento. Isso é muito ruim. Tá, cara, você sabe que aqui a gente separa a opinião da informação, tá? Então, assim, eu estou informando o que eu sei sobre esse assunto. Mas eu preciso pontuar que essa história de que se a gente der de comer para o povo, o investidor vai embora, pô, será que é assim mesmo? Sacou? Só, sei lá, dá uma questionada aí também no que o Kassab está falando, né? Não sei. Não é? Fuga de investimento, seja do capital nacional, seja do capital de fora que não virá. Isso é muito ruim, porque todos vocês sabem, gera desemprego, gera inflação, os juros sobem. Então, a minha avaliação, esse comentário que eu fiz, é no sentido de contribuir, não de fazer uma crítica ao presidente, a contribuição como um alerta, porque crítica agora, no início do governo, estamos nos primeiros dias, nem no primeiro mês, como eu disse, vamos esquecer aí 2, 3 semanas que, por conta de 8 de janeiro, por conta da posse, praticamente não existiram. Então, eu diria que a palavra crítica é muito forte. Eu diria que é mais um alerta. Eu diria que é mais um alerta. As informações que a gente tinha para trazer sobre essa história já estão colocadas, né? E eu mencionei aqui a nossa necessidade de separar informação de opinião. Aqui a gente vai ficar com a segunda, nesse finalzinho do corte, que é a que menos interessa, né? Esse alerta do Kassab, será que é um alerta dele ou será que é o alerta de alguém ou alguém que estão falando através dele? Né? Porque a ameaça ali é de fuga de capitais. Estaria o mercado, o Deus mercado, possuindo a Kassab e falando através dele? Lula, cuida aí, cuidado, senão vai ter fuga de capitais. Não sei. É só uma hipótese que eu estou levantando aqui, ok? Só uma hipótese. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.